Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer uma apresentação falando sobre a justificativa da importância de se desenvolver um centro de saúde e principalmente criar um treinamento para equipes multidisciplinares em saúde numa missão espacial. Então, além de mostrar a questão da estrutura, que a gente encontra isso também com bastante facilidade, tem uma bibliografia muito grande, né? Mas mostrar também para os colegas que estão assistindo, para os nossos pequenos astronautas análogos também, a importância que é o cuidado com a saúde mental, com a parte emocional, que numa missão ela pode colocar em risco. Então, nós temos que pensar muito de que maneira vai ser feito esse acompanhamento e até acolhimento mesmo, né? Uma equipe que está muito distante de casa, ela vai precisar ter um bom acolhimento e profissionais de alto nível para poder ser mantida dentro de padrões bem saudáveis. O que que nós vamos observar aqui? Deixa eu ver aqui para mudar. Isso. Então, a justificativa que a gente vê, que eu acho assim muito interessante, o Carl Sagan foi um cientista espetacular, né? Ele que criou tudo que a gente está vendo hoje, praticamente passou pela mente criativa e de alta tecnologia do Carl Sagan. Então, o que que nós temos aqui? Nós vamos observar que por que que a gente deveria, como espécie, pensar no espaço, né? Por uma questão muito simples. À medida que a gente vai se desenvolvendo como espécie, é razoável que a gente busque novos ambientes para que nós tenhamos chance de sobreviver no que diz respeito até a como espécie, né? Não estou falando como indivíduos, mas como espécie, e perpetuar, ou pelo menos tentar manter a espécie humana em outros ambientes, em outros locais. Então, para permanecer vivo, é uma coisa bem simples, né? Por que que a gente deveria fazer isso? Para se manter vivo. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente às vezes mostra uma foto da ISS, a Terra e a Lua, então parece que está tudo muito parado, muito estático, e não está, né? A ISS ela gira numa velocidade muito alta para se manter na órbita, então uma velocidade da ordem de mais de 23, 24 mil quilômetros por hora. Então é claro que isso vai criar um impacto no organismo humano. Vocês já viram, já tiveram palestras espetaculares a respeito de como é que essa condição mecânica vai agir no corpo humano, e dentro disso é óbvio que se está manifestando desconforto no nosso organismo, é muito razoável que a gente tenha desconfortos emocionais, aí vão surgindo medos, angústias, e é claro que isso pode comprometer a missão. Só para ter uma ideia, nós temos aqui, eu vou fazer uma comparação muito rápida, muito simples, né, da distância da Terra até Marte, a distância da Terra até a Lua, para que a gente possa perceber o tamanho da responsabilidade que é mandar uma tripulação, tanto à Terra ou à Lua, e trazê-los de volta para o planeta Terra, mandá-los a Marte e trazê-los também de volta para o planeta Terra. Então, começando com o planeta Marte, nós temos aqui uma distância muito grande, existem fórmulas matemáticas que calculam uma trajetória, a melhor trajetória para que se aproveite o momento da rotação, né, de Marte em torno do Sol, para que a gente tenha uma menor distância possível, mas ainda assim é uma viagem que pode demorar entre 6 a 9 meses, é muito tempo dentro de uma nave, é muito tempo embarcado dentro de um espaço fechado. Então, é claro que esse espaço fechado ele vai criar grandes desconfortos emocionais e grandes desconfortos físicos. Então, a gente aqui está pensando nas duas situações. Então, nós temos aqui Marte, essa é uma condição, se a gente for comparar, né, o planeta Marte com a Terra, a gente vai ver que ele tem um ecossistema ou um ambiente extremamente agressivo, né? Então, Marte não é um ambiente que dê para sobreviver sem nenhum tipo de roupa que garanta a sobrevivência do tripulante.
ele tem uma variação muito grande de temperatura, ele tem, não tem umidade alguma, então nós somos constituídos por uma quantidade muito grande de água. Então a gente pode perder água, pode desidratar, a gente sabe que essas condições causam também muito desconforto. O que a gente percebe aqui é a questão do dia, o dia em Marte, o dia na Terra, eles são mais ou menos parecidos em termos de tempo, porém, Marte anda um pouquinho mais devagar em torno do Sol, ou seja, ele dá uma volta em torno do Sol numa velocidade menor e também por conta da sua distância. Então, nós teríamos aqui o nosso ano de 365 dias, um ano em Marte, 687 dias terrestres. Isso pode parecer meio que insignificante, mas não é. Quando a gente for pensar no biorritmo que nós temos, né? Nos nossos ritmos circadianos, os nossos ritmos que dizem quando o meu corpo precisa dormir, ele precisa acordar, ele precisa comer, ele tem que espairecer, enfim, nós temos aqui uma condição que vai realmente impactar em nós, animais da espécie humana, que temos aí tantos milhões de anos de evolução no nosso modelinho, 23 horas e 56 minutos dá um dia, 365 dias é o tempo que o nosso planeta dá a volta em torno do Sol. Então, nós temos uma carga genética que foi sendo depurada, vamos dizer assim, ou foi sendo selecionada, melhor dizendo, para trabalhar nesse modelo circadiano que nós falamos, nesse relógio biológico, tá? Então a gente vê que é bem diferente. Então isso vai e pode causar sim problemas. A missão Artemis, que vai levar o homem à Lua, então aqui nós temos as distâncias, e aí a gente vê, o tempo de viagem é 3 dias, nossa, é pouco tempo, não é, é tempo longo, né? Imagine vocês uma condição de saúde que ocorra, né? Fiquei gripado um dia após o lançamento, né? Eu estou resfriado, estou com uma reação alérgica ao ambiente da cápsula e eu estou produzindo uma quantidade muito grande de secreção nasal, estou com tosse, estou ruim para respirar. É complicado, né? Então a gente acaba percebendo que também uma viagem para a Lua, por mais que nós vejamos na mídia esses gráficos, eles são bonitos, os infográficos, eles são bacanas, né? Mas quando coloca 3 dias, parece que é uma coisa fácil. Não é. É de alto risco também para o organismo humano. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, comparando o ambiente da Terra de novo com a Lua. O que a gente vai observar? O dia lunar, ele dura 27 dias, né? São as fases da Lua, né? Quando a gente olha, a Lua hoje mudou a fase. Então, o que a gente vai observando? Um dia lunar são 27 dias terrestres. É bastante coisa. E olha que curioso, um ano lunar, a Lua anda muito rápido, né? Dá 29 e meio dias terrestres. O que isso pode impactar no nosso controle biológico, no nosso ritmo circadiano, nas nossas reações fisiológicas? Vai acontecer algumas coisas, né? É óbvio que isso também vai gerar um impacto muito grande nas questões emocionais também. Vai gerar desconforto, vai gerar medo, vai gerar ansiedade. Então, quando nós pensamos em fazer uma missão, o conforto emocional, o acolhimento, ele é muito importante, porque é ele que pode definir uma missão, se ela vai ter sucesso ou não. Por quê? Porque não dá para abrir uma janelinha para pegar um ar externo, né? Não dá para tirar o capacete porque eu estou querendo trocar essa sensação de estar fechado dentro desse equipamento, também não tem. Então, não dá para coçar o rosto, não dá para coçar o nariz. Olha que louco, às vezes a gente não para pensar isso. Se você está dentro da roupa de astronauta, você não tem como coçar o nariz, né? Fica batendo no vidro, não tem jeito. Então, isso também vai gerando desconfortos, tá certo? Então vamos lá. Então vamos contextualizar. Então, por que é que a gente
Está falando da necessidade de uma equipe multidisciplinar e de um centro de saúde que vá sendo expandido, né, que ele vá aumentando de tamanho, para que ele possa oferecer o que existir de melhor possível dentro das condições daquele ambiente agressivo para essa tripulação. Então, primeiro, a gente fala muito em estresse. O estresse é o custo que o meu corpo paga para voltar para uma nova condição de equilíbrio. Então, estresse a gente está passando o dia todo. Né? Simples fato de eu ficar preocupado com alguma coisa, de eu estar com sede e não poder tomar água, de eu estar com fome e não poder me alimentar naquele momento que eu estou querendo, de eu querer coçar o nariz e não poder coçar o nariz, tudo isso vai gerar um impacto em cada um de nós. Para algumas pessoas não vai ter impacto algum, para outras pessoas vai ter um impacto muito grande de desconforto, tá? Então aí a gente tem que ver que cada indivíduo é cada indivíduo. O que que nós observamos, pessoal? O estresse em doses adequadas, ou seja, aquele estresse que não me faz sair da minha maneira de enxergar como as coisas estão, não faz com que altere as minhas capacidades intelectuais e cognitivas, ele é razoável, ele é saudável, né? O estresse ele ajuda a gente a se adaptar a várias situações e aprender a lidar com elas. Então é fundamental que exista isso. Agora, quando eu tenho um estresse que ele é contínuo, ou que ele está descontrolado, ou que ele está as duas coisas, ele está contínuo e está descontrolado, eu estou possibilitando, fica muito mais fácil eu desenvolver uma doença física ou emocional, ou as duas coisas. E aí a gente para pensar que um astronauta que tenha um desequilíbrio emocional, ele pode colocar toda a missão em risco, ele pode colocar toda a tripulação em risco de morte, tá certo? Então, para nós, isso acaba tendo uma importância muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, foi feita uma lista pela NASA, né, dos 5 maiores riscos à saúde das tripulações espaciais. Desses 5 maiores riscos, 4 impactam diretamente no aumento no estresse emocional. Só a radiação que não depende da gente. Agora, o isolamento, nós podemos melhorar essas condições. A distância da terra, a distância de casa, a distância da família, ela pode ser minimizada com tecnologia. Essas variações gravitacionais, elas podem ser trabalhadas através de exercícios físicos. Existem vários protocolos em saúde e em fisioterapia que garantem uma saúde dos nossos sistemas, mesmo estando em variações gravitacionais muito grandes. E os ambientes fechados, a gente, apesar de estar num ambiente fechado, ele pode ser um ambiente mais agradável, né? Então, é uma música, uma pintura, uma forma de distribuição dos equipamentos, áreas de lazer, uma área de atendimento onde eu tenho um acolhimento mais agradável. Então, nós temos algumas maneiras de diminuir esses problemas. Só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui para que a gente possa deixar muito claro. Depois eu deixo o PDF com o professor Júlio, quem quiser pode pedir, viu, professor? O senhor pode passar para quem tiver necessidade ou querer ver um pouquinho melhor, né? Então, o que nós temos aqui? O isolamento e confinamento. Se a gente for pensar, né, cada astronauta lá na ISS, ele tem para ele 9 metros quadrados. É pouco, muito pouco. Ele está numa situação de confinamento. E o que que acontece? Ele, por estar num local apertado e com muitas pessoas, ele não tem privacidade, ele vai ter que aprender a trabalhar em equipe de um jeito ou de outro. Tudo bem que ele treinou aqui na Terra, mas uma coisa é você treinar aqui, depois ir para tua casa, deitar, dormir, ver um filme, qualquer outra coisa. E outra situação é você estar lá em cima
e ter a data para voltar e não ter jeito, você vai ter que ficar ali, né? Então, esse isolamento e esse estresse social da convivência vão gerar, sim, um aumento de risco de que esse indivíduo ele acabe tendo alguma alteração comportamental. Esse ciclo circadiano, que eu já falei bastante, né? Que é a questão do ciclo de 24 horas, dia, noite, a hora que o meu corpo sente sono, a hora que o meu corpo está acordado. Então, essas alterações de sono, né? Conforto, como um todo, eles vão atuar no nosso humor. Então, é óbvio que eu vou ficar mais ansioso e eu vou ter um estresse emocional muito maior, né? Então, esse também é uma condição que a gente acaba tendo. O estresse físico da microgravidade. Então, a microgravidade ela muda toda a distribuição dos nossos líquidos do corpo. Então, eu vou ter mais dor de cabeça, aumenta a pressão dos líquidos aqui dentro do crânio. Eu tenho perda de massa óssea, perda de massa muscular ao longo do tempo, alteração do ritmo de sono, alterações no meu humor, ou seja, eu terei ansiedade, eu terei estresse. A distância nas comunicações da Lua para a Terra, ela já está aparentemente quase que em tempo real, vamos dizer assim. Mas esse delay, esse atraso entre você falar com uma pessoa, essa pessoa receber e poder responder, para Marte, por exemplo, é muito demorado. Então não dá para ter uma conversa muito longa. Esse é um fator complicador, né? Então, é claro que isso vai criar solidão, isso vai criar saudade, isso vai criar uma sensação real, né? Na verdade, não é só uma sensação, isso é uma realidade de distanciamento. Isso vai amplificar o estresse e a ansiedade também, né? Então, isso é algo que a gente também tem que levar em consideração. E a pressão e a alta responsabilidade de cada execução, de cada protocolo. Então, vocês estão vendo já como é criar uma missão, como é trabalhar dentro de um protocolo, né? Então, imagine que se você estivesse trabalhando, né, criando a sua missão, a sua missão 194, e se nós estivéssemos realmente lá na Lua, na ISS, nós estaríamos numa condição de muita pressão, e não poderia falhar de jeito nenhum. Não dá para dizer, nossa, caiu a chave aqui, eu vou lá pegar, e rompeu um cabo, traz um fio para a gente trocar. Às vezes, não é assim que a coisa funciona. Então, isso amplifica muito o estresse e amplifica muito a ansiedade, amplifica muito o medo da falha. Por quê? Porque cada vez que ocorrer uma falha, eu estou colocando a vida de todos os tripulantes, não é só a missão, mas é a vida física de todo mundo em risco. Então, só para você ter uma ideia, né, isso aqui já é algo extremamente estressante. Aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, para a gente falar num centro de saúde, né? Eu peguei aqui, eu vou mostrar aqui duas naves, né? Então, a gente está falando aqui da Starship e depois do Artemis, né? E o que que a gente vai ver? São foguetes grandes com concepções de carga diferentes, né? Em que vão poder levar equipamentos e tripulação de maneiras diferentes. Então, independente de quem for fazer o transporte para a Lua, né, nós temos que imaginar que levar as coisas custa muito caro, né? Não é põe aí na mala e fecha, vamos levar, não é bem dessa maneira, porque coisas geram massa, né? Peso, peso é consumo de combustível é ter que pôr mais combustível na nave. Então isso custa muito caro, isso pode causar dano, enfim. Então é tudo muito controlado, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aí que a questão dos equipamentos não é uma coisa simplória, põe tudo aí, aperta o botão, vamos lançar e depois a gente pousa e resolve. Não é bem assim. Até porque pousar um modo, seja ele na Lua, seja ele em Marte, completamente carregado, é algo de extremo risco. Você pode, na hora de pousar, romper e perder todo aquele material. Então, toda aquela viagem, todo aquele preparo que foi feito, perdeu na hora do pouso, tá certo?
Então, isso a gente começa a perceber aqui, tanto um quanto o outro, a gente vai ver que existem esses riscos. Se você entrar na internet, por exemplo, você vai ver que existem um monte de concepções diferentes de arquitetura, tanto para o ambiente lunar quanto para o ambiente marciano. Né? Aí vai muito também da criação de quem está fazendo. Tá bom? Eu vou procurar mostrar para você o simples do simples. Para a partir daí, cada um que parta e crie a sua própria missão. Né? Então, aqui o que, que a gente tem? É, é a- um acampamento lunar, pode ser um acampamento em Marte também, não teria nenhum problema, né? Aonde nós teríamos aqui módulos e pequenas ou grandes estações que vão crescendo depois, e a comunicação entre um e outra. Então, onde tem cada seta amarelinha, né? Entenda que aí é um corredor que existe. Tá ok? E você vai perceber que o centro de saúde, ele está colocado meio que no canto dessa planta e ele tem corredores alternativos para que, em caso, por exemplo, vai, eu estou gripado, né? Estou resfriado, na verdade, não gripado. Eu estou resfriado. Vamos supor que eu tivesse lá e fosse uma doença altamente contagiosa. Né? Então, eles iriam me isolar lá no centro de saúde, ninguém iria passar dentro do centro de saúde para esparramar essa virose que eu peguei. Tá ok? Então, é uma maneira, né, da gente ter áreas de acesso, mas também áreas de proteção, porque eu estou mexendo com saúde. Então, tá lá, você vai ver que o centro de saúde, ele tem também um corredorzinho onde eu coloquei uma seta vermelha, aonde a estação principal vai diretamente para a estufa e depois a gente consegue caminhar por toda a estação, tá? Aqui, pensando tanto no Starship quanto no modelo da missão Artemis, né, nós temos o diâmetro de 8 metros dessas duas naves. Eu trabalhei em cima desse diâmetro, criando três módulos simples, que vão dar 47,14 metros quadrados. Eles são interligados, né? Então fica um encaixadinho no outro, como se fosse Lego, né? Então você encaixa ele e ele tem um elevador que permite você acessar qualquer desses andares e cada andar vai executar um trabalho. Tá bom? Então a gente vai ter um andar que vai poder fazer cirurgia, um andar que você pode internar e um andar aonde nós temos os laboratórios para as pesquisas, tá? Para as pesquisas em área de saúde. Então, esse aqui é o ponto inicial para um pequeno centro de saúde, tá? Pequenininho, tá? Para uma tripulação de no máximo 25, 28 tripulantes, tá? Que seria a primeira tripulação possível de se levar, que eles imaginam que vai ser feito dessa maneira, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui, como eu falei para vocês, né? Então, eu estou trabalhando com o diâmetro do foguete, né? A gente tem que trabalhar em função do tamanho do veículo que vai levar a carga e que vai levar todo mundo para o destino dele, né? E esse diâmetro, ele vai definir como que vai ser montado. Então, é claro que existem arquitetos, existem pessoas com alto grau de especialização na colocação de mobiliário hospitalar, sabe muito mais do que eu, né? E que vão ter condição de dizer, ó, coloca ali, coloca aqui, põe isso, põe aquilo, da melhor maneira possível para que fique fácil a circulação de pessoas dentro desse centro pequeno de saúde, como se fosse um postinho de saúde lá na Lua ou lá em Marte, tá? Então tá aqui só para a gente poder ter uma ideia, né, da proporção tanto no lançador para a Lua quanto no lançador da, da Starship, né, da SpaceX, tá bom? Então com isso nós temos uma primeira solução. Bom, nós vamos colocar três discos, um em cima do outro, e um disco vai ser a área de centro cirúrgico, o outro vai ser o TI com internação, e outro é o laboratório, onde a gente vai fazer todos os exames, né? Vocês já devem estar vendo os protocolos de saúde, isso tem que ser frequente, enfim. Então, com isso aí, a gente conseguiria ter acesso
a fornecer, melhor dizendo, né, saúde e acolhimento para uma tripulação pequenininha. Volto a dizer, ele tem que pousar direito, tá? Olha que complicado, ele tem que pousar direito, ele não pode quebrar nada, não pode alterar a estrutura dele, e em função do que está aqui é que vai ser montada esse centro. Então, lá, antes de ter o lançamento, ele vai ser montado aqui na Terra, testado a exaustão, colocado dentro do foguete, testado novamente, aí ele vai ser lançado, tá bom? Ele pode ir sozinho, como se fosse uma sonda, pode, né? Então pousa como se fosse uma sonda esperando a tripulação chegar. Ou ele pode ir num foguete da Starship com a tripulação e ele junto? Pode, claro, também. Aí quem cria a missão é que teria condições de ver o que é melhor ou não. Então, tecnologias aplicadas. Aqui eu vou mostrar para vocês a quantidade de coisas que a gente poderia colocar, o que teria necessidade, né? Então, para o pessoal da faculdade de medicina, é óbvio, vocês podem ter N necessidades e aí vocês vão me falando, ó, Marco, precisa colocar aquilo, tira isso, tira aquilo. Aí a gente depois bate um papo e a gente monta e cria aí uma missão mais conjunta. Mas tá aqui, tecnologia aplicada. O que que seria interessante? No primeiro momento, levou esse material todo, mas também uma impressora 3D para utilizar o regolito lunar ou utilizar o solo marciano com resinas que vão ser desenvolvidas ou já estão sendo desenvolvidas, melhor dizendo, aqui na Terra, para que essa impressora 3D crie as paredes, os corredores, a estrutura da estação. Então, é óbvio, vai criar também a estação, a nossa base de saúde, tá certo? Então, com isso, eu tenho que pensar que quando chegar esse equipamento, eu já tenho que ter a minha estação de captação de energia solar funcionando, né? Eu preciso disso, não tem jeito, eu preciso dessa fonte de energia. Eu tenho que ter os guindastes que vão tirar essas estruturas de dentro dos foguetes que vão ajudar a desmontar e levar para lá. Ou seja, eu tenho uma necessidade básica que já deve estar colocada naquele ambiente. Então, o nível de dificuldade é bem grande. E aqui, só para ter uma ideia da quantidade de equipamentos que vão. Então, se a gente pensar numa tripulação de 28 indivíduos, né? Então, a gente vai ter uma série de equipamentos que vão ser levados e outra série de equipamentos que podem ser construídos com impressora 3D, tá? Então, faz os pacotes, já coloca, todo mundo treina e leva esses equipamentos, né? Junto com isso, também material para atendimento odontológico, que quer queira, quer não, a gente precisa entender que numa microgravidade eu vou perder muito osso que sustenta dentes, eu vou ter mais facilidade de ter infecções gengivais, enfim, eu vou ter um monte de doença que acontece na boca, tem mais facilidade de acontecer, né? Então, de uma maneira ou de outra, num caso de médio para longo prazo, fica um pouco complicado, né? E com isso, eu tenho também os equipamentos necessários para o laboratório. Então, olha só. Aqui é mais para a gente fazer uma reflexão, como a gente fez numa missão anterior, onde a gente geralmente pensa assim, mas a gente pode levar um equipamento de cirurgia robótica, é tão legal, é bacana, de alta tecnologia, mas ele pesa muito, né? Ele pesa mais de 1 tonelada. Olha, imagina levar um equipamento desse. Você vai ter que levar um indivíduo treinado para trabalhar com esse equipamento, ele só vai trabalhar, regular, ele só vai lidar com esse equipamento, né? Esse equipamento ele pode sofrer problemas e de repente ele deixar de ser utilizado. É, de repente pode não ser uma solução muito prática, ela pode ser uma solução muito de marketing, vamos dizer assim, né? Mas não uma solução prática lá na Lua, tá? Aqui na Terra é uma coisa, eles são excelentes. Uma coisa é você estar lá na Lua e ter que levar toda a equipe que faz a operacionalização desses equipamentos, a limpeza, a esterilização, né? Onde é que eu guardo? Então, não é uma coisa tão simples quanto parece. Então, essas reflexões de ordem prática,
Quando a gente pensa numa missão, a gente tem que, né, às vezes, parar e ir no básico, falar, bom, quanto pesa? Nossa, pesa muito. Será que vai ser muito usado? Será que vai ter muita necessidade? Mas não é mais fácil mandar um cirurgião, né? Que ele vai fazer com melhor capacidade de resultado do que a máquina. Então, isso a gente tem que pensar também. E lembrando que o ser humano ele pode fazer outras coisas, né? Então, esse cirurgião ele pode ser um comandante da estação, ele pode ser responsável por outras funções e missões e facilitar mais do que ter uma máquina que só vai fazer aquilo. Então, isso é para a gente pensar, né? Um pouquinho, às vezes a gente se envolve nessas tecnologias. Aqui é para levar todos os laboratórios que são necessários para que a gente faça uma monitoração adequada, básica da saúde humana e também desenvolver as pesquisas que precisam ser desenvolvidas, tá certo? Então, esse laboratório ele cabe numa área pequena, ele já foi montado, testado, né, dentro do computador, óbvio, né? E ele vai ocupar uma área pequena e vai possibilitar muito retorno de monitorização de saúde, né, acompanhamento de saúde e trabalhos de desenvolvimento de pesquisas. Então, a própria estação, ela tem sim condições de gerar conhecimento, de criar spin-offs que a gente pode utilizar aqui na Terra. Também são recursos que a gente vai precisar ou criar, fazer na Lua ou em Marte ou transportar da Terra. Aí vai muitas coisas, né? São muitos equipamentos que podem ser impressos lá ou equipamentos que vão ter que ser levados daqui para lá. Então, é muita coisa. O centro de saúde, a gestão. Então, o que que nós temos? Nós temos uma equipe. Essa equipe ela tem que estar, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho, muito bem treinada num ambiente análogo. Ela tem que ter passado por muito treinamento antes de embarcar. E essa equipe ela tem que se conhecer muito, muito, para que ela possa dar suporte um para o outro e conseguir aí obter os melhores resultados dentro de segurança, dentro de eficiência, para poder tomar decisões adequadas para a missão, ok? Então, aqui a gente vai ver também que é extremamente importante uma criação de uma equipe, a gente vai ver como é. Então, essa estrutura organizacional passa por um chefe de infraestrutura, um assistente, um pesquisador e um técnico, desculpe, que pode ser um biotecnólogo. Geralmente, o chefe da infraestrutura ele tem que ter conhecimentos sólidos em psicologia, sólidos em administração. Pode ser um médico? Pode, claro que pode, mas ele vai ter que desenvolver essas expertises. Por quê? Porque ele tem que ter um olhar globalizado em cada indivíduo, um olhar do todo, né? Então, verificar se esse indivíduo está passando por alguma situação ou não, se ele mudou alguma forma de comportamento ou não, tá? Então, daí não fica no achismo. Então, o profissional da área de psicologia é fundamental numa missão como essa. Ele vai ter que administrar, então ele tem que ter conhecimento de administração, né? Como é que ele vai orientar usos de recursos, lembrando que os recursos que vão vir para a estrutura, eles demoram para chegar, né? Eles vão vir de foguete, né? Da Terra para a Lua demora um pouco menos, mas da Terra para Marte é um negócio complicado. Não é bota ali e dispara o foguete, né? Eu preciso ter um assistente um outro médico, um médico que tenha conhecimentos em odontologia. Por quê? Porque pode ter um dente que quebrou, uma cárie, uma infecção bucal, e a gente sabe, enfim, que são situações extremamente complicadas. Um pesquisador com capacitação em biotecnologia, em biodata, que hoje é o que a gente mais tem necessidade quando nós falamos em área de saúde, né? Todos com alto treinamento em manutenção e suporte para a vida. Um técnico e biotecnólogo, porque ele vai ter que corrigir os equipamentos, ele tem que calibrar esses equipamentos, consertar esses equipamentos.
Também não dá para eu pedir num disque qualquer da vida, falar, ó, quebrou aqui tal coisa, me manda esse equipamento para cá. Não tem jeito. Então, é uma equipe pequena, mas uma equipe com muitas expertises, com muitas competências para cada indivíduo. Tá certo? Aqui é só para vocês perceberem um pouquinho como as questões emocionais elas são fundamentais. Por quê? Porque a questão de saúde física, todo astronauta ele tem a vida dele esmiuçada. Ele passa por treinamentos, ele passa por uma peneira muito grande, qualquer alteração física que ele tenha que possa comprometer a missão, ele está descartado da missão. Ou seja, ele passa por uma avaliação contínua e muito rigorosa. Agora, as questões emocionais, elas mudam. Nós podemos mudar a maneira de ser em função do ambiente que eu me encontro. Eu posso aqui na Terra ser uma pessoa muito tranquila, muito simpático, uma pessoa com um controle emocional muito grande, e numa situação real de risco, de repente eu me tornar uma pessoa extremamente diferente e que coloca essa missão em risco. Então, o que que a gente procura, né, nesses perfis e nessas responsabilidades? Pessoas que tenham compatibilidade social, lógico, é importante. Né? A equipe tem que se conversar, tem que ter pontos culturais em comum, né? Tem que ter assuntos em comum. Já tem que ter criado uma estrutura aqui na Terra antes de ser embarcada. Né? Então tem que ter empatia, tem que ser simpático, né? Tem que ser alegre, tem que ter bom humor, porque senão fica difícil. Controle emocional, né? Então, ao invés de repente querer resolver tudo no braço, né, gritando ou demonstrando autoridade, controle emocional é fundamental nessa condição. Paciência, ser um indivíduo com baixa irritabilidade, então ser uma pessoa que tenha uma taxa de tolerância ao conflito um pouco maior, né? Autoconfiança sem ser arrogante ou orgulhoso ou egoísta, né? Pensar em grupo, ou seja, não é o que eu quero, é o que a equipe necessita, é o que a missão necessita. Então, o eu não tem vez aqui, é o nós, tá certo? Amabilidade, flexibilidade, né? Então, trato nas relações interpessoais, habilidades na resolução de conflitos. Então, é óbvio que esse indivíduo ele precisa ter uma condição emocional muito boa, muito boa, né? Senão fica bem complicado. E a capacidade de se divertir com facilidade, né? Imagina, se você é uma pessoa que tem uma necessidade de estímulos muito complicados e complexos para se sentir feliz e se divertir, não dá. Lá você não vai ter essa acessibilidade a um monte de estímulos para você se sentir feliz. Você vai ter que ter a capacidade de, com muito pouco, gerar uma dose muito grande de felicidade e de diversão continuamente, porque senão não dá para ficar nesses ambientes confinados. Então, o que que a gente vai percebendo aqui? Então, como eu já falei para vocês, né, são quatro pessoas, né, então tem um chefe da infraestrutura, tem os assistentes, os pesquisadores e o técnico dos equipamentos. Isso aqui, quem define é o perfil da missão, né? Esses indivíduos eles vão ser escolhidos a dedo para compor uma equipe, certo? Então, para quem gostaria de ser um astronauta, para quem tem ideias, quem que não tem, né? Para vocês que são muito jovens, que têm essa vontade, tem que estimular mesmo, né? Você já vai vendo o perfil de profissional que você poderia ser para poder embarcar numa missão dessa, tá? Também existe o programa de treinamento de astronautas em infraestrutura, então a coisa ela é muito treinada antes de ser embarcada, tá? Muito, muito, muito. É o que a gente está fazendo, é o que vocês estão fazendo, né? Cada missão análoga, vários protocolos são colocados à prova para ver se esses protocolos podem ou não ser usados, como é que eles podem ser melhorados, de que maneira eles podem ser melhorados, tá? Então, o que que a gente vai observando aqui, olha?
Esse planejamento, ele passa por uma avaliação de saúde, esse planejamento, ele vai, dentro dessa avaliação de saúde, ele vai ser eliminatório ou não, tem um problema ali, não pode ir. Então, óbvio, é como se fosse buscando um emprego qualquer, você vai ser selecionado, né, para que você possa ter condições de sobreviver lá. O que que a gente percebe nesse controle de equipes aqui? Existe um programa que é o tal do programa o programa de administração de recursos de uma tripulação. Esse programa ele já existe, ele é colocado em prática há muito tempo em várias situações. Então ele é utilizado em hospitais, ele é utilizado em tripulação de aviões, ele é utilizado em locais onde as equipes têm que ter um alto desempenho. E eles, bem utilizados, têm demonstrado muito bons resultados. Então, ele também é implementado no grupo, né? Então, aqui a gente sabe que as tripulações, até coloquei aqui grifado, elas devem trabalhar juntas por longos períodos em ambientes análogos. Então, o que o Habitat Marte e o Lunar Habitat propõem é ser o primeiro treinamento para que você se sinta dentro de uma missão. Por isso que é importante que vocês continuem a se desenvolver dentro desse processo. Então, o que que a gente também vai? Esses treinamentos eles são contínuos, são planejados. Então, uma missão, o professor Júlio ele planeja com todos os seus colaboradores para que ela atenda às necessidades dos protocolos que vão ser feitos. O que também tem que se pensar aqui, perdão, aqui é uma questão mais de logística, né? Mas tem que se pensar, depois do que aconteceu com a Apollo 13, eu tenho que ter cálculos de necessidade por indivíduo dia, né? Então, quanto cada um de nós consome de oxigênio, de água, de alimento, né? Por dia, e dentro disso, eles pensam assim, bom, 2 semanas é o tempo máximo que eu posso dar para poder recuperar alguém numa condição de risco. Então, está aqui, essa também é uma maneira que se faz esse tipo de situação. Existem os protocolos de segurança e de biossegurança, que não é o caso da gente discutir aqui agora, né? E, de novo, né, quando a gente fala em protocolos, volta aqui alterações comportamentais e emocionais e risco de suicídios. Então, isso é uma coisa que se fala muito pouco, né? Mas se você pesquisar, você encontra alguns trabalhos falando a respeito dessas situações. Existem N protocolos, vocês estão também desenvolvendo protocolos, então está aqui, esses são protocolos que são desenvolvidos, né? Os spin-offs são coisas que são desenvolvidas para utilizar no espaço que podem ser utilizados aqui na Terra, então a gente vai ver muita coisa, né? Então, a agricultura em microambiente, as impressoras 3D, os monitoramentos de saúde, né? O que a gente trabalha na geração de Marte, que é a Wearable Biotech, que são essas roupas inteligentes que vão fazer análises contínuas da nossa condição de saúde, enfim. Muitas coisas elas são desenvolvidas no espaço para ser utilizado aqui na Terra, né? Então, olha, então processo de reciclagem, agrícola, muita coisa são bem aproveitados. Aqui, para a gente finalizar, o impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, eu coloquei curto, médio e longo prazo e eu fiz uma análise de cada objetivo, aonde a gente vai ver que os objetivos de curto prazo, né, de poucos meses, então é o 3, 4, 5, 6, 7, 13 e aí vai. Então também isso aqui daria para a gente conversar especificamente em outro momento como que uma missão espacial realmente ela traz esse tipo de ganho. E aqui, terminando a minha conversa com vocês, né? Quem quiser entrar em contato, que são os meus contatos também, né? E algumas referências, e aqui somos nós vistos lá de Saturno, né? Esse pontinho branco que a gente está vendo aí é a Terra. Eu começo com o Sega e termino com ele. Então, tá feito. Muito obrigado, professor.